31, oração e meditação da palavra de Deus. Vamos orar junto hoje esse salmo com a palavra e ver o que Deus tem para nós nesse dia. Vamos pedir intercessão com a oração de São Bento e da Sagrada Família para que nosso dia seja abençoado, né? E vamos pedir então: a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. São Bento, rogai por nós. Jesus, Maria e José, minha família, vossa é. Amém. Hoje vamos estar meditando um pouco o Salmo número 31, que geralmente eu gosto de falar um pouco mais, sobre esse salmo no início, para a gente ter um pouco da ideia do que a leitura vai passar para a gente hoje. Aí a gente faz a leitura e no final a gente medita um pouco, né, sobre algumas passagens, alguns versículos, né, lembrando que essa meditação é uma coisa que Deus fala com cada um de nós, né? Você que está aí assistindo esse vídeo, tem certeza que quando você dedica esse tempo para ouvir também, para a gente estar acompanhando, se você tem a sua Bíblia, depois eu vou deixar alguns links aqui de aplicativos para quem não adquiriu a sua Bíblia, não teve tempo, mas é fácil, é só baixar no celular também e a gente pode acompanhar junto diariamente. Já faz um mês que a gente está lendo as leituras sagradas dos salmos bíblicos penitenciais e espero que você continue firme, né? E vamos acompanhar junto aí nesses próximos 4 meses, total de 5 meses de leitura dos salmos, leituras e meditação. Vamos ler então e ao final a gente medita junto um pouco. Tenho certeza que a palavra ela é individual, Deus fala com cada um específico, né? Então, ao mesmo tempo que Ele fala comigo, eu que estou lendo a palavra de Deus, Deus fala algo para mim, mas você que está aí do outro lado, acompanhando, lendo junto, ouvindo, às vezes você está fazendo alguma coisa, lavando uma louça, você está organizando alguma coisa, uma roupa, por exemplo, você pode colocar o vídeo e ir junto, ouvindo e meditando junto o salmo. O salmo número 31, assim nos diz: Yahvé, eu me abrigo em ti, que eu nunca fique envergonhado. Salve-me por tua justiça, liberta-me, inclina depressa teu ouvido para mim. Sê para mim forte rochedo, casa fortificada que me salva. Pois meu rochedo e muralha és tu. Guia-me por teu nome, conduze-me. Tira-me da rede estendida contra mim, pois tu és a minha força. Em tuas mãos entrego meu espírito. És tu que me resgatas, Yahvé. Os que me venerem, os que veneram ídolos vazios, não, Deus verdadeiro, tu detestas os que veneram ídolos vazios. Quanto a mim, confio em Yahvé, que exulte e me alegre com temor. Pois viste minha miséria, conhecestes as angústias de minha alma, não me entregastes à mão do inimigo. Firmaste meus pés em lugar espaçoso. Tem piedade de mim, Yahvé, pois estou oprimido. A dor me consome os olhos, a garganta e as entranhas. Eis que minha vida se consome em tristeza, e meus anos em gemidos. Meu vigor sucumbe à miséria, e meus ossos se consomem. Pelos adversários todos que tenho, já me tornei escândalo. Para meus vizinhos, asco, e terror para meus amigos. Os que me veem na rua fogem para longe de mim. Fui esquecido, como morto aos corações. Estou como objeto perdido.
Ouço as calúnias de muitos. O terror me envolve. Eles conspiram junto contra mim, projetando tirar-me a vida. Quanto a mim, Yahvé, confio em ti e digo: Tu és o meu Deus. Meus tempos estão em tuas mãos. Liberta-me da mão dos meus inimigos e perseguidores. Faze brilhar tua face sobre o teu servo. Salva-me por teu amor. Yahvé, que não me envergonhe de te invocar. Envergonhados fiquem os ímpios e silenciem, indo para o Sheol. Emudeçam os lábios mentirosos, que proferem insolências contra o justo, com arrogância e desprezo. Yahvé, como é grande a tua bondade! Tu a reservas para os que temem a ti, e a concedes para os que em ti se abrigam diante dos filhos de Adão. Tu os escondes nos segredos de tua face, longe das intrigas humanas. Tu os ocultas em tua tenda, longe das línguas que discutem. Bendito seja Yahvé, que por mim realizou maravilhas de amor, numa cidade fortificada. Quanto a mim, na minha ânsia, eu dizia: fui excluído para longe dos teus olhos. Tu, porém, ouvia minha voz suplicante quando eu gritava a ti. Amai Yahvé, seus fiéis todos. Yahvé preserva os leais, mas retribui com usura os que agem com soberba. Sede firmes, fortalecei vosso coração, vós todos que esperais em Yahvé. Salmo 31. É um salmo que tem uma leitura assim agradável, né? A gente consegue perceber aí que ao mesmo tempo que tem uma forte súplica, né, de pedido para que Deus esteja sempre guiando, né? E é porque nesse caso ele entende que, por exemplo, como ele confia em Deus, ele é uma pessoa que é íntegro, que é, pede todos os dias discernimento e coragem para andar sempre conforme a vontade de Deus e coloca sua confiança nas mãos de Deus. Então, ele se sente necessitado em muitos momentos da sua vida, porque por mais que ele esteja com essa confiança inabalável, muitas das vezes ele se sente forte como um leão, né? E ao mesmo tempo ele se sente como um gatinho frágil, né? Se sentindo longe da proteção do Pai, que é Deus. Então ele começa a fazer essa súplica, né? Porque enquanto Deus está com ele sente esse apoio, esse escudo, essa proteção. Mas quando ele começa a cair em sofrimento, em angústia, em desespero, em ânsia, em sofrimento profundo, a sua alma começa a se inquietar e ele começa a sentir a falta dessa proteção, desse escudo que é Deus. Então ele começa a fazer esse pedido de súplica nesse hino, nesse cântico, né? Pedindo para que Deus esteja sempre com ele e, que ele o liberte, né, das mãos de seus inimigos e perseguidores. Porque aqui a gente consegue ver, aqui no versículo 16, no versículo 16, por exemplo, ele fala: Meus tempos estão em tua mão, liberta-me das mãos dos meus inimigos e perseguidores. E então, ele começa a clamar, né? Ele sente que a opressão está ficando muito forte e nesse momento ele também, ao mesmo tempo que ele faz essa súplica para que Deus não abandone ele, para que Deus não tire a sua proteção, o seu amparo, o seu escudo, ao mesmo tempo que ele pede, que ele suplica de forma humilde e corajosa, ao mesmo tempo ele já confia, né? Ele já confia nesse Deus que atende a sua oração, que atende os seus pedidos, as suas súplicas, que a gente pode voltar aqui no versículo 20 do Salmo 31, após esse pedido de súplica, né, ele faz
uma grande, um grande agradecimento de confiança. Ele ora, ele pede para Deus livrar ele de todo mal, de toda opressão, que Deus esteja com ele, preparando e guardando, e ao mesmo tempo ele já confia que Deus já ouviu e já atendeu. Aqui, ó, versículo 20. E Yahvé, como é grande a tua bondade, tu reservas para o que temem a ti, e a concedes para os que em ti se abrigam diante dos filhos de Adão. Ou seja, no versículo 10, ele já confirma, né, que Deus já ouviu e Deus vai atender ele, porque Deus falou que aqueles que o seguem, que o buscam os seus caminhos, será protegido e amparado, e nada faltará, e seus pés não irão resvalar, né? Então aqui ele fala, Yahvé, como é grande a tua bondade, tu reserva para os que temem a ti, e a concedes para os que em ti se abrigam diante dos filhos de Adão, né? Então, assim, é um salmo que a gente pode trazer para o dia da gente também. Todos aqueles, mesmo que você esteja no caminho da oração, que você esteja carregando os seus sofrimentos, né, a sua cruz diária, é interessante você continuar firme na sua oração, dedicando na reza diária do terço, participando da Santa Missa, se confessando, né, para você receber a comunhão, a Eucaristia, estado de graça, e também, se você não é batizado, se batizar também na água do Espírito Santo, que é a água nova para renovar, para você ser um homem e uma mulher nova no Espírito Santo, através da água do batismo. Então, vamos lá, gente. Vamos perseverar, vamos pedir essa proteção. Se você está passando por algum momento de sofrimento, de dificuldade na sua vida, tenha coragem, siga adiante, continue aqui meditando os salmos, que vamos junto aí a cada dia fazer as nossas orações e súplicas a Deus, que está sempre conosco, nos guardando, nos protegendo e esperando que a gente voltar, né, para as coisas anteriores, né, as coisas de Deus. O salmo de hoje foi um pouco mais estendido, né, que é um pouco maior, mas espero que vocês estejam gostando é, desse tipo de oração e meditação da palavra de Deus. Deixem nos comentários também se vocês têm interesse de acompanhar algum salmo específico para a gente fazer essa leitura, essa meditação. Se surgir alguma dúvida também, às vezes fala alguma palavra, vocês podem deixar aí também no comentário para a gente discutir. No versículo 18 aqui fala, Yahvé, que não me envergonhe de te invocar, envergonhados fiquem os ímpios, e silenciem indo para o Sheol. Né? Aqui ele fala que ele, por exemplo, aqui, na hora de você orar, às vezes você fala assim, nossa, mas eu vou para a igreja, eu vou orar, eu vou voltar a ficar rezando, o que as pessoas vão falar de mim? Mas você não precisa se preocupar, né? Você continua na oração firme, que pode ter certeza que tudo aquilo que você trilhar, quando você coloca Deus na frente, tudo dá certo, tudo prospera, né? E que você, como o salmista fala, não se envergonhe, né, de ser de Deus, mas sim, aqui, por exemplo, aqui, ó, ele fala, Yahvé, que não me envergonhe de te invocar, envergonhados fiquem os ímpios, né? Aqueles que não buscam a Deus que devem ter vergonha. Nós, porém, precisamos guardar os preceitos de Deus e fazer a vontade de Deus. Mas seria isso então hoje, gente, nesse vídeo, para não se estender muito. Se vocês estão gostando, eu peço que vocês curtem, deixem o like aí, aperta esse botãozinho para se inscrever no canal, ative o sininho de notificação, segue as redes sociais, que eu vou estar deixando disponível aqui para vocês acompanharem, tá bom? Vamos junto aí, firmes, fortes, evangelizar. Vocês curtindo, compartilhando com outras pessoas, vocês estão evangelizando juntos, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, um ótimo dia a todos. Tchau.